estavam mais crendo que Deus era real. Então, o profeta Samuel era ali o profeta de Deus, o homem que Deus usava ali no meio do Israel. A Bíblia diz do capítulo 8, no versículo 4, que os anciãos de Israel se reuniram e disseram que Samuel já estava velho, que os filhos de Samuel já não andavam no mesmo caminho de Samuel. E que Samuel ungisse alguém como rei para eles, como as outras nações. É aqui que entra a palavra-chave desta palavra de hoje. O povo de Israel queria um rei, alguém que eles pudessem ver e olhar e confiar. Eles queriam ser como as outras nações, mas lembrando que Deus escolheu a nação de Israel não para ser como as outras nações, mas para ser uma nação de Deus, alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o povo de Israel, tão incrédulo já na sua fé, eles começam a indagar Samuel pedindo um rei. E nisso, a Bíblia diz que Samuel se retira-se para orar. E ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor diz assim: Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado como profeta, mas antes tem rejeitado a mim, para que não reine sobre ele. Mas a gente vai olhando um pouco para isso, e vamos olhando pelos nossos dias atuais também hoje. Mas o Senhor fala a Samuel: Samuel, diga a ele, Samuel, qual a consequência de um reino guiado por homens? A sua maior herança. Agora, pois, ouve, no versículo 9, agora, pois, ouve a sua voz, porém, prostra-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume de um rei que houver de reinar sobre ele. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará de vós os vossos filhos e empregará os seus carros para os seus cavaleiros, para que corra diante dos seus carros. Tomará as vossas filhas, versículo 13, tomará as vossas filhas para perfumista e cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Meus irmãos, eu entro no versículo 18. Então naquele dia clamareis por causa dos vosso rei, que vos houvestes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Meus irmãos, Deus promete a Israel uma terra que manjava leite e mel, que daria frutos na sua estação própria. Israel precisava apenas crer na lei do Senhor e crer nos milagres feitos por Deus e nas maravilhosíssimas coisas que o Senhor fez na vida de Israel. Porém, Israel ainda não confiou em Deus. Eles preferiram confiar no homem, perder a riqueza de uma terra prometida, uma terra que choveria na estação própria, produziria fruto próprio, uma terra abençoadíssima. Nós estamos aqui neste momento hoje para nos falar um pouco também sobre as nossas escolhas aqui na terra. Nós temos um céu prometido para a nossa vida. Nós temos uma terra que Deus nos diz que nós caminharemos em ruas de ouros. Não sofreremos dor mais nenhuma, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor nenhuma. Todos nós conhecemos a história da Bíblia contando a revelação de Deus sobre as más escolhas do homem. Mesmo assim, nós continuamos a fazer as mesmas escolhas.
E quais escolhas são essas, irmão Luiz? Essas escolhas não é perder o céu. É escolher o mundo aqui fora. É olhar para uma pessoa lá no mundo e falar: eu quero ser como essa pessoa. Eu não tenho como viver assim. Eu preciso de viver nessa terra. Mas esquecemos que nós não somos daqui. Que nós somos o céu, nós somos cidadãos do céu, somos peregrinos nessa terra. A terra que o Senhor nos prometeu, a terra que o Senhor nos garante, se formos fiéis à mesma promessa que Deus prometeu ao povo de Israel. Se permanecerdes fiel e cumprir as minhas leis, os mandamentos pelo dado ao meu filho Moisés, colherá frutos, não terão sofrimento, a terra vai dar fruto na estação própria, vai chover normalmente, cada etapa, verão, primavera, será passado normalmente, e não haveria ali um sofrimento. E mesmo assim, o povo de Israel, coube a eles escolher alguém, um homem, pecador, falho, para que tomasse ali as suas riquezas, não somente os seus frutos naturais, aquilo que Deus deu a eles, os seus filhos, os seus produtos, mas tão somente, meus irmãos, eles não perderam só isso, eles perderam Cristo Jesus, perderam Deus naquele momento. Ele não rejeitou Samuel como profeta, como diz aqui. Antes de rejeitar a Samuel, ele já tinha rejeitado a Deus. Eles não estavam confiando mais em Deus. Mas como assim? Confiando? Não estavam confiando. Toda a história que Israel passou, todas as bênçãos que os pais daqueles filhos de Israel teve, testemunharam tantas coisas maravilhosas, fora as maravilhas que Deus fez através dos seus profetas, as revelações, as guerras vencidas pelo Espírito Santo de Deus. O povo ainda não creu, e não é diferente neste dia de hoje. Nós estamos trocando a presença do Senhor, estamos trocando a presença do Senhor por coisas passageiras dessa terra. Um dia troquei a presença de Deus por coisas passageiras. Mas o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui hoje contando essa palavra e pregando a sua bênção, dizendo que Deus, Ele ama a gente, Ele nos ama, e Ele está disponível para aqueles que buscam ao Senhor. Estamos perdendo, tem jovens, tem adultos perdendo, adolescentes perdendo toda a sua vida em um mundo de balada, de bebida, de drogas. E até nós cristãos às vezes estamos nos perdendo nas redes sociais, estamos pensando em trabalhar mais e ganhar mais dinheiro, e estamos esquecendo do melhor, o reino de Deus, e estamos esquecendo da promessa que o Senhor nos tem dado até aqui. Aleluia. O Espírito Santo de Deus fala ao meu coração nesta noite. Volte-se ao primeiro amor. Aleluia. Volte-se à presença do Senhor. O Senhor quer aquele compromisso contigo novamente. O Senhor não te trouxe aqui até hoje para ser governado, para ser tirado as riquezas que o Senhor colocou na sua vida espiritual, para perder aí no mundo fora, com essas coisas banais, com aquilo que o Satanás oferece para você, para tirar a sua vida. O inimigo, ele quer matar o ser humano,
Deus maravilhoso dos céus está com as mãos estendidas sobre a minha cabeça e a sua cabeça, falando